vai estudar história. Pois é, foi assim que o senador Contarato, do PT, finalizou sua fala ao rebater o ódio do Flávio Bolsonaro, do PL, com a população negra, quilombola, indígena, cigana, dentre outros grupos que os bolsonaristas fazem questão de tentar chamar de vitimistas. Vamos acompanhar como se deu a briga na Comissão de Constituição e Justiça do Senado? Vamos lá. Vamos lá. Tem mais esse caso aí pra gente contar para vocês. Eu vou chamar na tela a Daiane Oliveira. Daiane, seja muito bem-vinda a mais um plantão do Meteoro. Quer dizer que teve, então, bate-boca lá no Senado? Exatamente. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. E é isso, né? O Contarato, ele resolveu ser muito gentil com o Flávio Bolsonaro, que eu não sei se é o número 02, 03, 01, né, do Bolsonaro. Depois a gente pergunta para a Sofia aqui, a gente coloca aqui essa informação. Mas o que foi que Flávio Bolsonaro fez dessa vez, né? O filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro resolveu chegar na comissão, né, de Constituição e Justiça do Senado, proferindo várias informações levianas, incorretas, né, defendendo uma lógica de cotas sociais que já existem e não cotas raciais. E em todo o seu discurso, por exemplo, criticando a ministra Aniele Franco, chegou inclusive a utilizar xingamento durante seu discurso. A Aniele Franco é a ministra da Igualdade Racial, mas não só por ser ministra, mas por ser uma mulher negra, uma pessoa de militância, e vem numa linha de pedido ali, defesa dos povos quilombolas, indígenas e ciganos da região do Rio Grande do Sul, que estão precisando de ajuda, e pediu uma prioridade nessa ajuda aí emergencial. E nisso o Flávio Bolsonaro achou um absurdo esse pedido, utilizou isso para falar sobre uma equidade inexistente. Observem que a gente está nessa altura do campeonato, no século XXI, precisando lembrar para determinadas pessoas a importância de equidade, né? E ele achava que era uma disparidade pedir um mínimo de dignidade para pessoas que não têm nada neste momento e que possivelmente não teriam, né, de onde tirar esta ajuda. E nisso, o senador Contarato pediu a fala e foi uma aula de humanidade e dignidade. E eu acho que ele lavou a alma ali, sabe, de tudo que nós gostaríamos de falar para o Flávio Bolsonaro algum dia na vida. O Contarato falou e terminou muito educadamente com: vai estudar história. Eu achei fantástico. Vamos começar a assistir esse vídeo aí, essa treta toda? Bora lá. Senador na tribuna. Ministra Aniele Franco declarou há poucos dias pedindo que famílias ciganas, quilombolas e de terreiro sejam priorizadas na distribuição de alimentos durante as ações emergenciais no estado do Rio Grande do Sul. É isso que a gente quer para a sociedade? Como se a tragédia tivesse escolhido alguém pela cor da pele ou pela... Não, nesse caso do Rio Grande do Sul, nem a condição social a gente pode falar, porque pega todo mundo, pega rico, pega pobre, pega preto, pega branco, pega índio, pega mestiço, pega... Tá aí, essa é a primeira fala do Flávio Bolsonaro. Pois é, né? E aí, enquanto você prepara a segunda fala, a gente já vai analisando esse absurdo que é o Flávio Bolsonaro, né? Achar que as cotas raciais é um problema no Brasil, aonde a gente está agora em 2024, mas vamos lembrar que até 1800 e 1900, né, a gente vai um pouquinho a mais do que a gente passou a abolição. Até 1900 a gente ainda tinha crianças que eram presas com adultos. E aí, quem eram essas crianças que eram presas como adulto? Que criança podia ser presa em 1900? Até próximo de 1930 e 1927, crianças, logicamente negras, podiam ser presas junto com adultos por qualquer tipo de crime. Então, assim, a gente sempre passou, mesmo pós a abolição, e a abolição, a gente sabe qual é o processo de escravização do Brasil, que a abolição foi: vocês já estão livres, vão lá e se virem como vocês quiserem se virar. E essa liberdade nunca existiu, esse se virar nunca existiu. Os estrangeiros vieram para o Brasil com
com terras cedidas aqui para viverem, com outros benefícios, com empregos que eram garantidos, enquanto pessoas negras, literalmente, inclusive, preferiam em muitos momentos continuar nas fazendas, trabalhando em troca de comida e casa. Então, assim, é absurdo a gente pensar num processo de pós-abolição que foi violento e que essa desigualdade se perpetua até hoje com o racismo no Brasil, que eu gosto do racismo estrutural, eu gosto muito do conceito de racismo estrutural, mas que o racismo também é nosso, né, da sociedade, e as pessoas precisam também assumir esse racismo. E é isso, é perpetuado até hoje, mas para Flávio Bolsonaro, não. O problema é apenas social, como se, por exemplo, o IBGE não colocasse pessoas negras como as mais pobres do país. Mas tudo bem, a gente ignora o Flávio Bolsonaro nesse momento e vamos para o segundo ponto, por favor, Lúcia. Porque tem mais, gente, tem mais. Que transforme essas cotas provisórias para as pessoas que não têm condições financeiras. Porque imagina quem é branco e pobre nesse país agora, senador Espírito a mim. Que se foda, isso? Que é branco e pobre? Senador Flávio. Desculpa aqui. Não tem o menor decoro, né? Esse pessoal não tem o menor decoro. Nenhum. Inclusive, ele precisou, né, ser controlado ali naquele momento. A fala foi retirada do relatório ali do CNJ, ou do Conselho de Constituição da própria do Senado. Mas o que acontece aí, né, nesse ponto? É interessante a gente pensar que, sim, ele não tem decoro, que ele não tem respeito, mas também que ele está indo para um outro ponto leviano. A quem interessa a extinção das cotas? Se vocês forem analisar nos últimos dias, nos últimos anos, na verdade, alguns jornais, que eu não vou nem citar o nome, mas, sabe, alguns jornais que falam assim de Estado Maior, coisas do tipo, sempre vai ter um colunista lá que vai criticar as cotas, que vai criticar a bancada de verificação, e com muita frequência, uma pessoa que se desparda, que não entrou por uma política de cotas raciais, questiona e diz, não, mas eu sempre, a polícia sabe que eu sou negro, eu sempre sofri preconceito, eu sou pobre, meu avô era negro, meu pai é negro, eu também sou, e isso não é um problema, a gente realmente reconhece que pessoas pardas ou negras não retintas também sofrem, mas a gente precisa compreender a lógica de fenótipos, quanto mais escuro, mais, nesta lógica de Pantone de cores, quanto mais escuro, mais opressões essa pessoa tende a receber, isso não quer dizer que a outra não vai receber, mas isso quer dizer, por exemplo, que uma pessoa com um tom de pele um pouco mais claro, e isso não é a lógica do colorismo, ela consegue, por exemplo, um emprego num atendimento de uma loja, por exemplo, recebe sua comissão, etc. e tal, e uma pessoa de uma pele mais escura só consegue de serviços gerais, e não é um detrimento dos serviços gerais, mas essa lógica da dinâmica de escolhas, né? Então, quando o Flávio Bolsonaro fala isso, a quem ele está tentando beneficiar com esse discurso, com esse pensamento, sabe? Porque para essas pessoas a política de cotas é uma política excludente, né, que seria uma política de reparação? E aí a gente vai analisar isso, a gente pega a fala do Contarato. Eu acho que a melhor pessoa para responder isso é o próprio Contarato. Vamos, Lúcio, ouvir o Contarato? A população que mais sofre é a população hipossuficiente, é a população preta, é a população parda, é a comunidade quilombola, é a comunidade indígena. Não que os brancos não sofram, eu não tenho dúvida, mas tem que ter uma prioridade diante daquele Estado brasileiro que mais pratica um racismo. Agora, é muito cômodo a gente falar em cotas provisórias. É cômodo, porque você não é apontado na rua, porque você não é hostilizado, porque você não é julgado por sua cor da pele, porque ninguém atravessa a rua, quando um homem branco está passando, ele atravessa a rua, mas seja um homem preto, e que você vai ver que dioturnamente as pessoas atravessam a rua para sequer cruzar por aquele homem negro. Essa é a realidade desse país desigual. É simples para nós, senador, é simples para nós, quando o Estado criminaliza a pobreza e a cor da pele. Pobreza, é simples, pobreza. Não, é simples para nós, é um racismo estrutural, Isso é um resgate histórico. Vai estudar história, é história. Vai, encara a realidade. História, isso é a realidade. Racismo ambiental, eu atuei na realidade como delegado, como racismo ambiental, agora sendo utilizado porque é preto, pelo amor de Deus. Fui utilizado pelo Estado. Excelente fala do Contarato, né?
Acho que o Contarato, a fala dele é um pouco maior do que isso, mas essa pincelada aí, a gente já tem todas as informações que a gente precisa. Por quê? Porque a gente não tem como tratar como iguais quem são desiguais pela sociedade, né? Então, assim, eu gostei aqui do chat, alguém que falou que o Contarato nunca passa frio, e, de fato, o Contarato é um dos senadores agora mais expressivos que nós temos hoje no país, e é uma pessoa que ele vem de uma dinâmica assim, de combater as desigualdades, com falas maravilhosas, mas, sobretudo, com ações, com gestos. E eu imagino como deve ser difícil você estar no mesmo espaço, numa mesma sala, ouvindo tudo que o Flávio falou, porque foi muito mais do que isso, lidando com essas pessoas e ainda precisando esperar o seu momento de fala, aquele momento nenhum interrompeu, para conseguir contrapor esse pensamento e no final ainda ter que ouvir Flávio debochando do termo racismo ambiental, que não é um termo novo, é um termo que já vem de movimentos sociais, movimento de lutas há mais de 20 anos, é uma luta muito antiga, que se entende que existe uma dinâmica diferente ali do racismo. E para quem ainda não conhece o termo, é o seguinte, o racismo ambiental essa política de exclusão, essa dinâmica de exclusão que coloca as pessoas numa favelização, em encostas, em casas mais vulneráveis, em situação muito mais vulnerável, com esgoto a céu aberto, e, consequentemente, essas pessoas também estarão mais vulneráveis diante de catástrofes que, como a gente está falando agora de uma tragédia climática, mas muitas vezes é de uma tragédia, sim, provocada pelos efeitos do homem e de uma desigualdade ali que colocou aquelas pessoas naquele local, né? E aí a gente vem, por exemplo, para uma pessoa como o Flávio Bolsonaro, que ignora absolutamente tudo, porque realmente para ele é muito cômodo, né, ter um pai na política a vida inteira, nunca passou nenhum tipo de dificuldade, a dificuldade dele era escolher para que lugar ele iria viajar, e vem falando disso, fazendo um discurso desse, né? Mas vamos lembrar que é uma lógica de plano político, né? E esse plano, essa lógica política aí é justamente essa, beneficia alguns, e esses alguns aí a gente vai entender porque tem uma comunicação muito grande, tem um grupo muito grande querendo acabar com as cotas, como se cotas fosse uma esmola ou um benefício para muitos, e na verdade não é isso. A cota é só uma política de reparação social, que não tira vaga de ninguém, porque quando se coloca a cota se amplia o número de vagas, e cotista disputa com cotista, e se o seu filho ficou em 35º lugar de medicina e só tinham 20 vagas, ele disputou apenas contra a concorrência. É importante também dizer sobre isso. É isso, Lúcia. Perfeitamente. E a gente conseguiu ver a diferença de padrão dentro do Senado, né? Enquanto o Contarato esperou o momento dele da fala, trouxe informação, trouxe argumentação, a gente viu o outro lado totalmente desqualificado para a discussão, né? Felizmente. Dai, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e comenta. Quero saber o que você achou desse embate no Senado. Um grande abraço, até a próxima.